Uma fatalidade. Acidente com ônibus de estudantes mata um jovem e deixa mais de 30 feridos. O corpo do estudante Hernandes Montanho Silva, de 17 anos, será velado aqui no Centro Paroquial de Primavera. A luta por uma cirurgia. A Damares não pode nem mesmo comer normalmente por causa de um problema na mandíbula. Mas mesmo depois de uma decisão judicial, a família dela não conseguiu a cirurgia. Tudo que eu quero hoje é ter uma vida normal, como eu tinha antes. E uma criança de 3 anos, moradora de Lucélia, está internada com meningite na Santa Casa de Marília. E a gente traz a previsão do tempo com Tiago Rodrigues. Para falar que o dia amanhã continua seco e com as temperaturas amenas. E a gente está aqui esperando a sua participação na edição de hoje. Converse com a gente. É só mandar a sua mensagem no 981159305. Não saia daí que o FN2 está chegando. Olá, boa noite para você. A gente começa essa edição trazendo as informações sobre o acidente com o ônibus que levava estudantes nesta madrugada. 37 pessoas ficaram feridas e uma morreu. E o Matheus Tarifa está em Primavera, distrito de Rosana, onde deve ser velado o corpo do estudante Hernandes Montanho Silva, de 17 anos. Boa noite para você, Matheus. Oi, Cíntia. Eu estou bem em frente aqui ao Centro Paroquial de Primavera, onde o velório do estudante Hernandes Montanho Silva, de 17 anos, vai ser realizado. Esse velório está previsto para começar daqui a pouco, às 8 da noite. Hernandes cursava Sistemas de Informação. Ele e outros 30 estudantes voltavam de uma viagem acadêmica a uma fábrica de veículos em São José dos Pinhais, no Paraná. E quando o ônibus estava chegando na rodovia Raposo Tavares, já em Regente Feijó, perdeu o freio e capotou. Segundo a universidade, 38 passageiros estavam neste ônibus, 37 ficaram feridos e foram encaminhados para 3 hospitais de Prudente. Cíntia, é com você. Obrigada, Matheus, pelas informações. E como a gente falou, esse acidente foi por volta da 00:50, numa alça de acesso à rodovia Raposo Tavares, em Regente Feijó. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista contou que houve uma pane no sistema de freios e, para não bater num ônibus que estava na frente, ele jogou o veículo para o acostamento. Mas aí o veículo acabou batendo na defensa metálica, tombou e foi se arrastando pela rodovia. O ônibus pertence ao Noeste, faculdade onde os alunos estudavam. Agora a polícia continua com as investigações e aguarda os laudos da perícia. Dos 37 feridos até a tarde de hoje, um permanecia internado na Santa Casa e 5 no hospital regional. Um outro estudante chegou a ser encaminhado para um hospital particular que não informou se ele já teve alta. E a gente conversou com um dos estudantes que estavam nesse ônibus, com o pai dele e também com um representante da universidade em que os passageiros do ônibus estudavam. Primeiro o ônibus deu uma tombada muito forte para a direita, aí quando o pessoal começou a gritar, falar que o ônibus ia tombar, aí depois ele deu uma desviada e jogou tudo para a esquerda. No que ele jogou tudo para a esquerda, foi muito rápido, eu voei, as pessoas foi se arrastando no chão, muita gente gritando, e eu caí em cima das pessoas, foi muito rápido. Pediram para mim se dirigir diretamente para o HR, onde as vítimas iam chegar aqui. Quando eu cheguei aqui, eles começaram a chegar. E aí foi uma loucura total. Muita gente machucada. Mais de 20 anos fazendo essa viagem, é o primeiro fato, a primeira ocorrência desse sentido. E nós sempre viajamos essas viagens mais longas com 2 motoristas para revezar, para ter até a parte legal, que a cada 4 horas é obrigado a parada, a trocada de motorista. E toda a manutenção do veículo. Sempre que chega de uma viagem, ele é parado, feito novamente a manutenção, checar todos os equipamentos de segurança. Então, nós temos que aguardar agora a perícia para a gente realmente saber o que houve e corrigir alguma falha, se houve falha. A universidade está prestando todo o apoio total e restrito, não somente à família desse aluno, como todos os outros que estavam no acidente. A UNOeste decretou luto oficial com suspensão de aulas hoje para todos os cursos da universidade dos campi de Presidente Prudente, com exceção daqueles que realizam atividades práticas de atendimento à comunidade. Na Faculdade de Informática, a suspensão será de 3 dias e o funcionamento administrativo segue normalmente.
E você pode participar do jornal com a gente, pode comentar as notícias do dia. É só mandar uma mensagem por meio do nosso WhatsApp. Anote aí, 981 15 9305. Pode conversar com a gente também pelo aplicativo Fronteira e Você, ou então marcar a hashtag VC na Fronteira nas postagens nas redes sociais. E não se esqueça de falar o seu nome e a sua cidade. A seguir, a gente vai contar a história angustiante da Damares, lá de Panorama. Ela não pode fazer praticamente nada do que uma pessoa normal faz no dia a dia. E a gente explica tudo para você. 6 horas e 57 minutos. Prudente divulgou hoje que a cidade tem mais um caso suspeito de sarampo, chegando a 7. Segundo a vigilância epidemiológica, apesar de outros 2 casos terem sido descartados, é preciso que a população garanta a imunização. As doses estão disponíveis nas 28 salas de vacinação aqui da cidade. O estado de São Paulo já tem mais de 1.200 casos confirmados da doença. Aqui na região, o único registro foi em Venceslau. E em Lucélia foi registrado um caso de meningite numa criança de 3 anos de idade. Segundo a secretária de Saúde da cidade, Daniela Castro Rodrigues, a família chegou a buscar atendimento na Santa Casa de Lucélia, mas como o quadro da criança era grave, ela foi encaminhada para a Santa Casa de Marília, onde permanece internada. A secretária disse que não houve interrupção de atendimento na creche onde ela frequenta e nem processo de desinfecção do ambiente escolar, e que as medidas adotadas foram informar os pais dos alunos sobre a doença e os sintomas e que eles verifiquem as cadernetas de vacinação. E agora a gente vai acompanhar uma história que é praticamente inacreditável. Imagine você precisar, num dia só, ir 3 vezes ao hospital, tomar sedativos fortes, ter dificuldades para falar e até para comer e nem conseguir cuidar do próprio filho. Essa é a história da Damares, de Panorama, que precisa de uma cirurgia na mandíbula de R$450 mil. Mas mesmo com uma decisão favorável da Justiça e todas as indicações médicas, o Estado ainda não aceitou providenciar o procedimento. Eu não sei qualquer hora, a hora que eu vou deslocar, a hora é uma caixinha de surpresa. Às vezes quando o telefone toca ou chega uma mensagem, nós já fica desesperado porque já sabe que ocorreu o pior. O diagnóstico de desgaste ósseo na região da mandíbula veio há cerca de 3 anos. Mas foi de 3 meses para cá que a Damares passou a viver um pesadelo diário. Com o agravamento do problema, ela não consegue fazer as atividades mais simples do dia a dia de uma pessoa comum, como falar, mastigar, escovar os dentes e até mesmo ir ao banheiro. Qualquer movimento que a Damares faz, por mais simples e delicado que seja, desloca a mandíbula dela. E aí a família tem que correr com ela para o hospital para um médico colocar no lugar. Ela era uma menina assim, trabalhadora, enfermeira. Ela cuidava, né? Tem um filho que cuidava dele, tem o lar, né, o esposo, mas agora ela não está podendo praticamente fazer nada. Durante a nossa primeira tentativa de gravação dessa reportagem, a Damares estava tentando almoçar quando o problema aconteceu. Ela precisou ser levada às pressas para a Santa Casa de Panorama. O pai dela diz que de 2 a 3 vezes ao dia, todos os dias, isso acontece. E existe uma grande preocupação. Sempre que ela vai para o hospital, ela precisa ser sedada com um medicamento forte que já causou até uma parada cardiorrespiratória. A preocupação, inclusive, foi relatada pelo diretor do pronto-socorro da cidade em um documento. O sedativo é forte, é de uso restrito, né? Os médicos usam somente para entubar, mas se não usar esse medicamento, não consegue colocar a mandíbula dela no lugar. Constrangido, né? Como pai, não poder fazer nada, né? Fica de mão e pé amarrado, né? Atado. Para ser curada e voltar a ter uma vida normal, a Damares precisa de uma cirurgia para a colocação de uma prótese, que fica cerca de R$450 mil. Há 2 meses, os pais dela ganharam na justiça, por meio de uma liminar, o direito de fazer a cirurgia da filha num médico particular, com tudo pago pelo Estado. Mas o Estado recorreu depois que foi notificado da decisão. Ela não tem como esperar mais, ela não sei até quando ela vai aguentar ficar nessa situação. Enquanto espera que esse impasse judicial seja resolvido, a agonia da família da Damares só aumenta. Vem aquele medo, né, de repente ela ir, não voltar, como já quase aconteceu isso, né? E a gente não tem chão. Eu sou um ser humano, né? Sei que tem pessoas
passando por situações piores que eu, que tá assim na beira de uma cama vegetando. Sou auxiliar de enfermagem, trabalho na área da saúde, sei como que é, mas tudo que eu quero hoje é ter uma vida normal, como eu tinha antes, poder comer, poder trabalhar, ter minha família de volta, porque não estou acompanhando meu filho crescer. Preciso de ajuda. Precisa da cirurgia? Eu necessito dela, necessito. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Saúde sobre esse caso. A repórter Cauane Barros traz as respostas agora para a gente. Boa noite, Cauane. Para você, o que o Estado alega sobre essa situação da Damares? Oi, Cíntia, boa noite para você, boa noite a todos. O Departamento Regional de Saúde aqui de Prudente informou que o caso da Damares está sob acompanhamento com especialista no Hospital Regional e que será encaminhado para o serviço de referência no procedimento cirúrgico. Também informou que a família será orientada em relação às próximas etapas de atendimento. Só não comentou sobre a decisão judicial e também não deu um prazo. O advogado Éder Luiz da Costa, que atua na defesa da Damares, disse que o processo na justiça continua igual, mesmo depois que uma multa estipulada em R$5 mil por dia, foi estipulada, o Estado continua recorrendo. Ele também disse que está juntando novos documentos que comprovem o quadro clínico da Damares. Cíntia. Obrigada, Cauane, pelas informações. Vamos continuar acompanhando essa situação e depois do intervalo a gente traz a previsão para amanhã. Essa quarta-feira foi gelada, hoje as temperaturas variaram entre 14 e 26 graus. Os detalhes da previsão já, 7h05. Amanhã, 15 de agosto, é dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Em Epitácio tem a travessia do Rio Paraná. É um evento que é realizado há mais de 70 anos na Orla. As celebrações começam às 7 da manhã, com a imagem saindo do pier do distrito de Porto 15, do Mato Grosso do Sul, e chega a Epitácio por volta das 9. A travessia é feita por barcos e, diferentemente de anos anteriores, não haverá embarcação para trazer os fiéis. Eles vêm por terra. Na sequência, tem procissão. Previsão do tempo agora, Tiago Rodrigues, boa noite, como fica a quinta-feira? Boa noite, Cíntia Aquino, fica gelada, viu? Aliás, boa noite para você de todo o Oeste Paulista, já está gelado agora à noite, um ventinho gelado aqui no Oeste Paulista, viu? Para amanhã não tem chuva de novo prevista, chuva é tudo que a gente está precisando. E dá só uma olhada aqui no nosso quadro para você ver que ele está em amarelo. Tudo zerado aqui, tanto a chance de chuva quanto o volume esperado para esta quinta-feira. Agora, dá só uma olhada nas temperaturas. Em Prudente, por exemplo, o dia começa com 10 graus. Ayumas e em Dracena começa com 11, Marabá Paulista 12 e 10 graus logo cedo lá em Flora Rica, que também fica na Nova Alta Paulista. À tarde a temperatura fica amena. Olha só, 25 graus em Prudente, 26 em Ayumas e em Marabá Paulista e 27 em Dracena e em Flora Rica, cidades ali da Nova Alta Paulista. Ou seja, Cíntia Aquino, amanhã o dia vai ser um pouco mais fresco, ou seja, é o inverno falando que é a estação que está. Agora não tem nada de verão por aqui, não. Dá para tirar os casacos aí do armário, né? Se aquecer a recomendação para amanhã de manhã, porque vai ter aquele famoso vento gelado, que aí a sensação térmica, por exemplo, em Prudente está de 10 graus, mas a sensação é um pouco menor, entre 7 e 8 graus. Ok, fica a recomendação aí. Vamos ver o que o pessoal está falando, né? Dos assuntos do nosso jornal de hoje. A gente adora essa conversa com você. Sérios, né? Que nós tivemos hoje no nosso jornal. O Écio de Rodrigues, aqui de Prudente, está falando que é lamentável o Estado recorrer em um caso tão grave e urgente como é o caso da moça de Panorama, que a gente acabou de mostrar a reportagem. Pois é. O drama que ela está vivendo, esperando aí uma cirurgia há tempos e essa cirurgia não sai. É lamentável esse caso da Damares. A Rosana de Monte Castelo está falando que absurdo, essa é a realidade de muitos brasileiros. Infelizmente, ela se refere ao fato do Estado ainda não ter liberado a cirurgia para Damares e diz: Damares, força, que Deus proteja você. Sobre o assunto da Damares, olha só, muitas participações ao caso da Ana Maria de Prudente, a Vandinha aqui de Presidente Prudente dizendo que triste esse caso da Damares, eu achando que eu que tinha problemas. A Wanda Zaparoli também está falando do caso e a Luciana dizendo que é lamentável o caso dessa jovem, é uma tristeza para a mãe. A Silvana de Panorama e o Felipe de Caiabu também estão lamentando essa situação da Damares. É uma situação bastante grave, muito limitada ela fica com essa situação.
E eles dizem que é muito triste ver o sofrimento dela, essa situação que sofre com problema na mandíbula. E muito triste também é o que o Tuca Menezes fala, Tuca Menezes de Santo Anastácio fala sobre o acidente com os estudantes, né? A Maraísa Andrade, que é de Caiuá, também comenta, diz que é muito triste o acidente com esses jovens. Ela está falando aí referente ao acidente do ônibus que a gente mostrou logo no comecinho do jornal, que o jovem perdeu a vida, um jovem universitário. A Dora Padilha de Rosana também fala sobre o acidente, que Deus conforte o coração dessa mãe que perdeu o seu filho tão novo, né, com 17 anos, nesse acidente. A Renata Jadamantina está falando das doenças aqui, ó, sarampo, meningite, a gente que é mãe é só preocupação com os nossos pequenos, tem que tomar muito cuidado aí, procurar a vacina, né, para que essa doença que está se alastrando pelo estado, o sarampo, não chegue aqui. Ó, o Marcos de Mirante do Paranapanema está perguntando se esse frio vai demorar muitos dias. Marcos, a previsão é que o frio dure só amanhã, depois volta a esquentar novamente. É isso aí, tem imagens também da nossa região, a gente agradece a todo mundo, estamos indo embora, só lembrando que tem futebol aqui na tela da TV Fronteira hoje, Grêmio e Atlético Paranaense entram em campo pela semifinal da Copa do Brasil, logo depois da Dona do Pedaço. Tchau, tchau. Tchau. CYB 876, TV Fronteira, Presidente Prudente, São Paulo.